Oi pessoal, vamos continuar com a nossa aula de entrada e saída e falar um pouquinho do funcionamento de alguns dispositivos, certo? Como eu já comentei, existem N dispositivos de entrada e saída. Eu vou comentar sobre alguns que são bastante utilizados, como o teclado, certo? O teclado ele vai trabalhar com chaves mecânicas ou chaves digitais induzidas magneticamente. O normal dos padrões de teclados são as chaves mecânicas, tá? Que ela tem uma montagem em formato de êmbolos e elas são utilizadas para poder fazer essa comunicação entre elas, tá? Quando o ponto é realmente comunicado. Então, o 0 quando não tem o toque e 1 quando ele tem o toque, tá? A parte lógica de organização de um teclado é como do lado esquerdo, do lado direito, desculpa, na letra C apresentada, que vai identificar exatamente através de uma matriz que letra foi teclada. O mesmo, a questão da matriz é realizada para independente se é mecânico ou se utiliza membrana, se ele é do segundo tipo, que utiliza membranas de comunicação. Esse tipo de contato é diferente dessa chave de acesso, tá? Esse de membrana normalmente é utilizado em teclados de micro-ondas, por exemplo. Os displays, eles podem ser passivos ou ativos, tá? De cristal líquido. Essa parte dos passivos, cada ponto de interseção de uma linha em coluna, ela representa um disparador óptico, certo? Que é controlado pela diferença de tensão da linha e coluna. Então, os contrastes e as resoluções, elas são identificadas pelo nível da tensão no nível de diferença de tensão entre a linha e coluna, tá? Então, nesses daí eu também tenho uma interferência da tensão de outras linhas, podem atrapalhar. E os displays ativos são acionados por um transistor de filme fino, tá? Em cada uma dessas interseções, que é exatamente aquele padrão de pixels. Então, em cada pixel desse, eu tenho um transistor para poder representar os dados, tá? A informação. Dentro dos passivos também é a mesma coisa do diagrama de pixels, só que em cada um desses eu vou checar a diferença de potencial, tá? Os passivos estão aqui representados desse lado, na letra A, tá? Mostra exatamente que em cada um desses pontos, que vão ser os pixels, eu tenho uma diferença de tensão que está representada aqui em cima, tá? Logo embaixo com relação aos pulsos, se ele está ativado ou desativado. No displays ativos, eu tenho os transistores realizando esse chaveamento, tá? De ligado ou não, para cada cor. Os sensores e atuadores, existem N. A ideia dos sensores são qualquer coisa que obtenha a informação do ambiente e repasse para o processador, como os sensores de luz, de temperatura, de pressão, de presença, tá? Todos eles que vão ser fontes de uma entrada de informação que pode ser tratada pelo processador, pelo sistema, para executar algum tipo de ação. E essa ação a ser executada, ela pode ser realizada em outro dispositivo, um dispositivo de saída, que são chamados os atuadores, que executam as ações externas, como os motores, por exemplo, o motor de passo, eu posso, de acordo com a identificação de distância, definir quais são, quantos níveis eu tenho que executar, ou seja, quantos passos precisam ser dados para um determinado elemento andar, certo? Ou converter os sinais analógicos e digitais. Aqui tem mais alguns que podem gerar movimentos, normalmente utilizando o motor de passo, certo? Então, esses são tipos de atuadores que podem ser utilizados. Os controles de sistemas embarcados, que são a lógica de controle, a lógica de identificação de funcionamento dos sistemas, certo? Onde eu tenho basicamente um conjunto de elementos digitais que trabalha com algum tipo de conversão analógico e digital, realiza a análise do que foi obtido do ambiente, certo? Desse tipo de análise, que seria a avaliação sua funcionalidade, ele armazena depois a informação, repassando por um dispositivo, colocando na memória ou repassando também pela rede. Okay? E o disco, já falamos um pouco sobre ele na parte de memória, mas eles são dispositivos de entrada e saída, não volátil, que eu consigo armazenar informação, tá? Através de um armazenamento magnético e de uma parte mecânica também, para poder conseguir utilizar o dispositivo, percorrer o dispositivo para identificar o setor, tá? Onde os dados vão ser armazenados, certo? Então, os setores de cada, que são exatamente os pontos onde os dados são colocados, esses setores têm tamanhos que podem variar,
de HD para HD, tá? Entre 512 bytes até 4096 bytes, ok? Tem também elementos para identificar se ocorreu falha, tá? Que seria um bit ou às vezes um elemento inteiro de paridade para saber se aquele dado lido está correto ou não, ou seja, se teve algum tipo de defeito ou não, tá? E campos de sincronização e lacuna. Além dele ter os cabeçotes que são movidos para poder chegar em cada um dos setores, certo? Para identificar a fila e da fila o setor. Aí eu tenho um custo com controle grande para poder percorrer mecanicamente esses discos, certo? E o tempo de resposta é relativamente lento, exatamente pela parte mecânica necessária. Não. E como é que eles são organizados para permitir essa minha comunicação, tá? Como eu já comentei numa aula anterior, os dispositivos de entrada e saída, eles são comandados, eles são controlados através de elementos de hardware e de software. Na parte de software, eu tenho os device drivers e alguma parte do subsistema do sistema operacional. No hardware, eu tenho duas coisas que são bem primordiais, que é a parte dos controladores, certo? E a parte de comunicação, tá? Entre esses dispositivos, que está aqui embaixo sendo representada. Os controladores, eles podem ser elementos mecânicos ou eletrônicos, normalmente eletromecânicos, que são os normais de serem utilizados. O mecânico, a parte mecânica vai ser o dispositivo, que pode ser também eletrônico, como eu acabei de comentar, e a parte puramente eletrônica são os controladores desses dispositivos, ou podem chamar também de adaptadores para eles, que vai fazer exatamente a função de interface do processador, no caso do computador, com o objeto, o dispositivo de entrada ou de saída, certo? E fazer uma parte da tradução. A finalização dessa tradução é realizada pelo device drive em parte de software, tá? Mas ele tem que trabalhar com a conversão do fluxo dos bits que são enviados serialmente ou em blocos, tá? Executar toda a correção de erro necessária para a comunicação e tornar o bloco disponível para ser copiado para a minha memória principal, ok? Então, esses controladores vão fazer exatamente esse meio de campo entre o computador e o mundo externo, certo? Armazenando informações necessárias em registradores específicos, guardados, sendo implementados dentro desses controladores, e repassa essa informação através de portas ou de barramentos do meu computador, tá? Para a memória e para o processador. Os controladores, eles vão transferir os dados entre os dispositivos, certo? Sincronizar as operações de software com a do dispositivo e vai acessar registradores que vão armazenar informações de controle, de estado e os dados em si, certo? E como é que a CPU acessa essa informação, finalmente? Essa informação, ela pode ser acessada de forma isolada, quando as instruções de entrada e saída, elas estão dentro numa porta, ou seja, o computador ele precisa fazer uma leitura numa porta específica, certo? Um endereço específico onde essa porta vai estar mapeada. Ele pode ser mapeado em memória, onde as instruções e os dados de leitura e escrita eles estão na memória e o processador vai pegar essas informações no endereço de memória, no caso, numa região de memória conhecida, onde está os dados de entrada e saída. Ou ele pode ser híbrido, onde tem uma informação dentro dos registradores, dentro da porta de comunicação, certo? Que vai ser mapeado em memória para o acesso. Um dos exemplos desse de híbrido são memórias de vídeo, certo? Onde para conseguir manter uma taxa elevada, eu preciso ter um intermédio antes de chegar na minha memória. Então é como se fosse, ele vai criando buffers que vão ficando nessa porta e a porta vai repassando as informações para serem armazenadas na memória e não perder frames, tá? Visualmente, aqui vocês podem perceber no A os espaços de memória que são separados para entrada e saída, que são os endereços das portas, certo? Vão ter N portas disponíveis em cada computador, tá? Na sua arquitetura. Então, eu posso acessar diretamente elas, ou nesse caso, mapeado em memória, onde eu tenho um espaço de endereçamento dentro dessa memória para poder armazenar os dados de controle e de instruções que vão trabalhar em cima do dispositivo. E os dois, eu passo, como eu acabei de comentar, uma parte vai ser informada e armazenada em registradores
dentro dessas portas e repassado para minha memória. O I/O mapeado em memória também ele pode ter duas organizações. Uma é com barramento único, onde ele utiliza esse barramento único da arquitetura toda para repassar as informações que ele recebe, assim, o tipo de informação que ele precisa ser setado da CPU e também os endereços de memória onde os dados vão ser armazenados. Ou ele pode trabalhar com forma dual, certo? Com um barramento geral e o barramento que liga a memória direto à CPU. Certo? Então, com esse barramento, com memória e CPU, o acesso à velocidade de escrita ou de leitura na memória são muito elevados, certo? Então, para dispositivos que precisam de uma quantidade de dados elevada, ou seja, que eles têm uma largura de banda alta, é interessante a utilização desse segundo barramento, tá? E como é que a CPU sabe que o dispositivo já executou o comando, certo? Ele pode saber de três formas. Uma delas é a programada, que também chamamos de pooling, quando o processador fica de tempo em tempo perguntando se o dispositivo já está com o dado disponível, certo? Essa é uma função fácil de implementar, porém muito custosa, né? O processador ele fica fazendo uma atividade que não deveria. Ele poderia estar sendo utilizado para computação de coisas muito mais complexas do que ficar checando se uma porta já tem o dado ou não, tá? Uma segunda forma é entrada e saída por interrupção, onde a CPU vai ser interrompida pelo módulo de entrada e saída do dispositivo quando o dado estiver pronto para ser transferido, certo? Então, quando ele repassa primeiro o processador, passa a solicitação para o dispositivo, vai tratar de outras instruções do mesmo processo ou de outros processos, dependendo do que foi escrito, e quando o dispositivo já tiver com a resposta, ele simplesmente interrompe o processador para informar que está disponível e o processador vai executar uma rotina de interrupção e pegar as informações. E entrada e saída por DMA. O DMA é um acesso direto à memória, um dispositivo que permite esse acesso direto à memória, que ele controla a memória e a transferência de dados sem precisar do envolvimento da CPU, certo? O envolvimento da CPU é só o inicial para identificar qual é o dispositivo que vai ser lido e que vai ser repassado para a memória, tá? E mais alguns dados de controle do DMA. Depois disso, o DMA simplesmente vai interromper o processador quando a informação estiver toda disponível já na memória. Aqui está um exemplo de como seria, trazendo para um ambiente mais próximo ao nosso, que é como é que é esse programa sem a interrupção, que seria equivalente ao pooling. Esse exemplo daqui, a secretária tem um determinado contrato para fazer e ela fica checando o tempo inteiro se está pronto ou não, se a pessoa assinou, se o chefe assinou. Então, não está pronto, não está pronto, não está pronto, até que o contrato está pronto. Aí tá ok, obrigado, peguei. O programa por interrupção, onde ela solicita, ele pega essa informação de que precisa assinar o contrato e só quando ele finaliza, ele vai lá e avisa, opa, tá pronto, posso enviar, entendeu? E o último, que é o acesso direto à memória, onde a solicitação é realizada e você diz, ó, guarda ali no arquivo, na pasta tal. Então, aí, quando vai finalizar, ele simplesmente já armazena e pronto. E, às vezes manda uma informação só para dizer, ó, já tá lá. Beleza? Então, essa entrada e saída programada ou por pooling, ela faz com que o processador ele controle o transporte inteiro, essa comunicação toda com o dispositivo de entrada e saída, tá? Ele é bastante comum em sistemas embarcados de tempo real, pequenos, tá? Grandes não é interessado, se não é viável, porque em sistemas de embarcado de tempo real, porque precisa aquela informação exatamente no momento que ela foi executada, tá? E a temporização previsível, ele vai conhecer um pouco do quanto tempo esse dispositivo ele demora para responder, tá? Que é uma das possibilidades da utilização de pooling quando o tempo de resposta do dispositivo é previamente conhecido, porque aí o processador só precisaria ir perguntando dentro desse tempo, vamos dizer que seja a cada 5 milissegundos a resposta. Então, ele normalmente usa 5 milissegundos para executar o que precisa, então o processador só a cada 5 milissegundos poderia ficar checando se está disponível. Mas quando não tem esse conhecimento, vai ter uma quantidade de checagem muito grande que vai desperdiçar simplesmente o tempo do CPU. A programada, eu tenho continuando com essa programada, eu tenho todo um passo para as impressões de uma cadeia.
Uma que usa muito, o que usa pooling são as impressoras, tá? Ela tem que mandar primeiro a cadeia toda de caractere que vai ser impresso para poder dar continuidade. O ruim é que a CPU fica sempre ocupada, como eu já continuei, e ela fica continuamente verificando. Aí acabo utilizando mal a CPU e uma checagem desnecessária. A entrada e saída orientada à interrupção, o dispositivo só avisa quando está pronto, certo? Vai ter essa checagem para isso. E a interrupção vai ser tratada como se fosse uma exceção. É algo externo, uma solicitação externa da CPU, certo? Que a CPU vai atender essa interrupção, mandando para a execução de uma rotina de tratamento que vai estar dentro da memória no local específico para tratamento das interrupções. E nessa parte de interrupções eu posso ter uma cadeia de caracteres sendo passadas, certo? Então aqui estão exemplos de códigos onde eu posso passar uma cadeia inteira para uma impressão também, ok? Vai ser orientada por interrupção para avisar que foi finalizada. Normalmente é pooling ainda. E o entrada e saída usando DMA, o Direct Memory Access, ele vai estar principalmente em dispositivos que trabalham com informações em bloco, como dispositivos de vídeo, onde eu tenho muita informação sendo trafegada, tá? Sendo repassada entre o dispositivo e o computador. Então, o DMA ele tem o acesso e prioridade também de acesso dentro do barramento para fazer a leitura de todos os dados e escrita dentro do dispositivo, tá? Então, ele faz com que essa troca de informações seja realizada direto com a memória sem passar pela CPU. Com isso, eu reduzo bastante o número de interrupções e deixo a CPU liberada para executar outras operações. Porém, ela é mais lenta do que a CPU, ou seja, o processo de obtenção dos dados pode ser mais lento, certo? De acordo com o dispositivo, porém, para o sistema como um todo, ele vai mostrar uma execução muito mais rápida. Então, dentro dessa transferência do DMA, o sistema operacional vai prover o endereço do início da memória, onde vão ser armazenados esses dados. O controlador de I/O transfere para a memória de forma autônoma, e o controlador interrompe quando completar ou quando houver algum tipo de erro, certo? Com isso a gente finaliza a aula de hoje, na próxima aula a gente continua com interrupções e DMA, tá? Até mais.